Olá, alunos do sexto ano, vamos agora para a nossa correção de língua portuguesa. Eu peço que vocês abram a apostila na página 10 e acompanhem comigo. Então, aqui vocês tinham a continuação, né, dos exercícios de interpretação de uma notícia. Então, vamos lá. Esse daqui é o exercício 22C. Qual pode ser o efeito pretendido com essa escolha? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, nós estávamos falando aí sobre a notícia, né, do Stan Lee. Então, ele trouxe aqui no exercício 22 o título, né, pediu para vocês localizarem a forma verbal, que no caso aqui é morre. Pediu que vocês identificassem se estava no presente, no passado e no futuro, está no presente. E agora no exercício C ele pede que você fale qual o efeito que ele pretendeu com esse verbo no presente, tá? Então a resposta seria essa. O tempo verbal empregado no título da notícia é o presente do indicativo, o morre. O objetivo desse uso é reforçar a atualidade do fato. Essa é uma característica dos títulos de notícia. Então, lembra que a gente falou que uma das características do gênero textual notícia é que relata um fato atual, tá? A notícia, ela é o acontecimento do dia, né? Então, o verbo no presente, ele reforça essa atualidade, tá? Então, isso é uma característica do título, usar verbos no presente, ok? Agora, o exercício 23, considerando as características apresentadas, que título poderia ser dado a uma notícia que veiculasse as seguintes informações? Ocorreu um acidente entre dois trens. Esse acidente foi em Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã do dia 6 de março. Nesse acidente, 5 pessoas ficaram feridas. Então, eu tenho que criar um título que contenham essas informações. Então, eu tenho aqui sugestões, ó. Acidente entre dois trens fere 5 em Minas. Outro título poderia ser assim: dia começa com 5 feridos em acidente de trens em Minas. Outro: acidente entre dois trens deixa 5 feridos em Minas. Então, qualquer um desses títulos aí se enquadraria nessa atividade, tá bom? Na sequência, vocês tinham o lead, né? O lead é aquele parágrafo que contém informações quem, onde, o que, quando, né? Então, vocês tinham que colocar nesse quadro essas informações. Então, releia o primeiro parágrafo do texto e preencha o quadro a seguir com as informações retiradas do lead. Então, quem? Stan Lee, né? A informação é sobre ele. Então, sobre quem? Sobre Stan Lee. O que? Morreu aos 95 anos. Quando? Na segunda-feira, 12 de novembro de 2018. Onde? No Hospital Cedars-Sinai. Então, vamos voltar lá na notícia e ver se isso confere. Então, tá tudo aqui, ó, no primeiro parágrafo, aqui no lead, ó. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Então, contém todas as informações. Fala, ó, sobre Stan Lee, o dia que ele morreu, a idade que ele tinha, aonde ele estava, né, aqui no hospital. Então, encontramos todas essas informações no lead. Aí, depois, na página 11, a gente vai falar sobre as fotografias. Então, exercício 25. A notícia sobre a morte do escritor, editor e executivo Stan Lee é acompanhada de uma fotografia. Qual é a função dela? A fotografia nessa notícia serve para que o leitor veja quem é Stan Lee. Para quem já conhece o escritor, a fotografia ilustra o texto. Quem nunca ouviu, passa a conhecer a fisionomia dele. Então, essa é a função da foto aí, tá bom? Exercício 26. Logo abaixo da fotografia, há uma frase escrita em letras menores do que as do lead e do corpo da notícia. Que informação é essa e qual é a sua função? Então, a frase é: Stan Lee foi responsável pela criação de super-heróis como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk, X-Men e o Quarteto Fantástico. Então, qual é a função dela? Então, trata-se de uma legenda e a sua função é complementar a foto apresentando informações sobre o escritor. Então, a foto, ela faz com que a gente conheça o Stan Lee. E a legenda dá mais informações sobre quem foi ele, tá bom? Agora, o exercício 27.
Algumas características comuns podem ser percebidas nas notícias, tal como você pode notar com base nas leituras feitas até esse momento e no seu contato anterior com noticiários de jornais, TV, rádio e internet. A respeito dessas características, marque a alternativa correta em cada um dos itens a seguir. Então, vamos lá. Em uma notícia, os fatos relatados são reais ou fictícios? São reais. O redator da notícia deve ser imparcial ao contar os fatos e não expressar sua opinião. C. Os textos das notícias devem ser curtos e relatar os fatos de forma direta. D. A linguagem utilizada na escrita de uma notícia é formal e sem gírias, pois o perfil dos leitores é variado. E. Os fatos relatados nas notícias devem ter importância para a coletividade, seja de uma cidade ou um bairro, seja de um setor da sociedade, tá? F. As notícias relatam acontecimentos atuais, ok? Então, vamos agora na página 12. Outros textos, outros caminhos. Fiz a leitura para vocês desse texto, O Melhor Amigo. Então, lembra que era do cãozinho, né? Que o menino traz o filhote para casa, mas a mãe não deixa ele ficar com o filhote, né? Vocês lembram da história aí. Depois, vamos então na interpretação aqui na página 13. Exercício 1. Qual é o assunto do texto O Melhor Amigo? A vontade inicial do menino de ter um cachorro e, diante da recusa da mãe, a posterior negociação e venda do animal. Então, no começo lá, ele queria ter, mas já que a mãe não deixou, então ele ganhou alguma coisa com isso, né? 2. Em sua opinião, por que o texto tem como título O Melhor Amigo? Então, o título ele pode ser compreendido de modo irônico, né? Pois o menino vendeu seu melhor amigo, fato que nos pode fazer questionar se era possível existir uma amizade verdadeira entre o menino e o cão. Porque ele tentou ficar com o cachorro, mas a mãe disse que não, e aí então ele resolveu lucrar. Então, será que era o melhor amigo, né? Então, esse O Melhor Amigo, ele é um tom irônico. Exercício 3, agora na página 14. Esse texto pode ser considerado uma notícia? Justifique sua resposta. Então, não é uma notícia. Então, a resposta é não. É um relato pessoal de um acontecimento que não é atual. Além disso, o texto faz uso de gírias e de uma linguagem informal. Por fim, não está estruturado na forma de um lead seguido pelo corpo da notícia, tá? Então, tá aí todas as características que não estão presentes ali no texto, então não pode ser uma notícia. Então, não apresenta acontecimento atual, a linguagem é de gírias, o que não acontece numa notícia, né? Uma linguagem informal não acontece numa notícia e não está estruturado como uma notícia. Não tem um lead, que é aquele que responde as perguntinhas, quem, onde, quando, e também não tem depois o corpo da notícia. Então, é só um relato pessoal, tá bom? Exercício 4. Em uma sequência narrativa, as ações obedecem a uma determinada ordem. Os fatos abaixo estão fora da disposição dada pelo autor. Numere-os para compor a sequência dos eventos narrados. Então, vocês têm aqui os eventos e vocês tinham que numerá-los de acordo com a história, né? Então, número 1, o menino chega a casa com o cachorrinho nas mãos. 2, a mãe percebe a presença do filho. 3, diante da insistência da mãe, o menino resolve mostrar o filhote. 4, o menino tenta chorar para convencer a mãe a deixá-lo ficar com o cachorro. 5, o menino vai para o quarto furioso, pois a mãe o deixa ficar apenas 10 minutos com o filhote. 6, a mãe obriga o filho a levar o cachorro embora. 7, a mãe fica preocupada com o filho, pois o menino saiu revoltado. E 8, o menino volta para casa contente porque conseguiu vender o cachorro. Então, a ordem aqui do quadro, tá? Para vocês preencherem aí é 4, 7, 3, 6, 8, 1, 5 e 2, tá? Exercício 5. Releia o seguinte trecho da narrativa. Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso.
qual o sentido do termo destacado? Então, o termo destacado é isso. Então, qual é o sentido? A mãe referir-se ao filhote com o termo isso demonstra indiferença, frieza, desafeto e desinteresse pelo animal. Então, a mãe não queria o animal, por isso que ela chamava ele de isso. Isso aí é um qualquer, né? Não tem importância nenhuma para ela. Exercício 6. Diante da decisão da mãe de não aceitar o cachorro, o filho procura argumentar com ela. Transcreva 4 argumentos utilizados pelo menino para convencê-la a ficar com o filhote. Então, vou falar aqui, ó. Argumento 1. Que diabo também, nessa casa tudo é proibido. Então, isso foi uma forma de tentar convencê-la. Argumento 2. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Argumento 3. Também, de hoje em dia, eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. Argumento 4. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta vida. Agora, página 15, exercício 7. O narrador revela não só as ações dos personagens, mas também, em alguns casos, os pensamentos deles. Transcreva um trecho do texto que sirva de exemplo para essa afirmação. Então, onde no texto que o autor revela o pensamento do personagem. Então, aqui, ó. A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Um recalque, complexos, essa coisa toda. Então, aqui foi um pensamento da mãe. Exercício 8. No diálogo com o filho, a mãe mostra firmeza em sua decisão. Em um determinado momento da discussão, ela usa a frase sua alma, sua palma, que é um provérbio. Que relação de sentido esse provérbio estabelece? Então, esse provérbio é utilizado para dar a ideia da relação entre uma desobediência e uma consequência. No texto, o filho teima com a mãe fazer algo que ela não aprova, e por isso ela diz que o menino poderá sofrer as consequências. Então, sua alma, sua palma. Então, se ele resolvesse ficar com o cachorro, ele ia sofrer as consequências, tá? Então, esse é o significado. Exercício 9. Desenvolva, né, uma explicação clara e objetiva para os provérbios. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Então, remete à necessidade de paciência para conquistar um objetivo. Quando se está afobado, dificilmente se consegue fazer um bom trabalho. B. Cada macaco no seu galho. O ditado reforça a ideia de que se deve cuidar do espaço pessoal, sem invadir o território alheio, não dar opinião sem que ela seja solicitada, não se intrometer onde não for chamado. C. Filhote de peixe, peixinho é. O ditado indica que os filhos são semelhantes aos pais, pois carregam algumas características parecidas, utilizado principalmente quando os filhos seguem as profissões dos pais. D. Nem tudo que reluz é ouro. Então, o ditado esclarece que nem sempre as aparências contam. É preciso conhecer melhor uma pessoa por dentro para saber qual o seu verdadeiro valor. Depois, o exercício 10 era vocês pesquisarem, conversarem aí com alguém e descobrir outros provérbios, né? Então, aqui eu falei quem tivesse a possibilidade aí, né, de colocar aí um provérbio e explicar o sentido dele, tá bom? E aí, então, é pessoal, cada um colocou o seu. Então, nessa semana, vocês tinham que fazer a correção até esse exercício 10. Deixem a apostila em ordem. Até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.